Todo mundo querendo falar, todo mundo quer falar. Não fala nada hoje. O único que tá aqui, já falar. O único... Hoje eu só vou sorrir. Qual é o seu sorriso? Faz o seu sorriso lá pra câmera, por favor. O seu sorriso. Mas do que você tá achando graça, por exemplo? De Teu vocês. time tá na série graça Y. de vocês, não interessa do meu time. Tô falando do meu time. Então eu acho de graça de vocês. Vocês o quê? Com relação Vocês a da quê? imprensa. Vocês da minha. Ah, você não faz parte. Você não Eu faz. sou um pouco superior a isso tudo. Não. Então, daqui a pouco, o seu superior daqui a pouco vai falar. Daqui. Ele é ante Espera tudo. só. Ele é ante tudo. Ele é ante tudo. Ante os grandes. Então, presta atenção, Manu. Se você usa a internet para assistir filmes, séries, baixar arquivos, jogar online, fazer tudo aquilo que você quer, sem travar, sem esperar carregar, ficar naquele negócio, olha, rapaz, eu vou ter que esperar. Aí você não conhece, sabe o quê? A TIM Live, a banda larga da TIM. Isso, para sua casa e muito mais. Você pode recomendar. Você pode mandar para os seus amigos, para os seus clientes. Tem coisa que não acaba mais na TIM Mais. Você vai ficar... Mas é uma maravilha, você vai ficar maravilhado. Agora, a TIM Mais está ainda mais completa, porque vem com alguns serviços que vão proteger e dar muito mais segurança para você e para a sua família. Com a TIM Live, você vai poder controlar o que seus filhos acessam, o que eles veem. Os filhos acessam o que eles veem na internet e, além disso, já vem com antivírus. Ó, muito espaço para guardar as suas fotos e vídeos. Você já pensou tudo isso, não? Tudo isso, sabe quanto? R$ 89,90 por mês. Olha aqui, Mangaba. Ó, de 35 a 90 mega de velocidade. Você já imaginou? Navegando, trafegando, tipo, aqui, botou ver o filme. Que legal! Ligue agora! Não tem o número? Eu passo para você. 0800 88 04141. Marca aí de novo, ó. 0800 880 4141. Ou acesse TIM Live com BR, timlive.com.br e assine já. TIM Live, a internet de quem entende de internet. É muito legal, não perca essa oportunidade. Muito legal para você, para sua família, para controlar tudo. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui abrir o sorridente Flávio Gomes. Não, eu tô sorridente nada. O sorridente Flávio Gomes vai começar. Eu só queria dizer o seguinte, gente, só para começar. Eu quero dizer para você que eu tô... Minha coisa minha, hein? É uma tristeza muito grande que eu tenho de ver uma decisão de um campeonato tão bonito, tão importante. Você viu que a abertura monumental, a Sul-Americana está como a Libertadores da América, né? Fazendo aquelas aberturas legais, os times entrando, as crianças do lado, com as camisas dos clubes que participaram da competição. Tudo bonito, tudo organizado dentro do estádio, mas fora. Gente, nós temos que parar para repensar um pouquinho do futebol. O futebol não pode ser um apêndice da sociedade, infelizmente não. Tentativa de invasão, confusão, briga, Nada muito diferente roubo. do que sempre aconteceu no Maracanã, né? Agredindo o jornal. É? Nada muito diferente, né, Pascoal? Mas, Ontem não foi exclusividade. Chega um ponto que a gente precisa ter um pouco de paz. Ontem, antes do programa, antes da transmissão do jogo, a gente viu os repórteres da Fox mostrando a chegada dos torcedores do Independiente. E a polícia tendo que atacar a torcida do Flamengo, que não queria deixar as pessoas descerem de vans e ônibus e carros que estavam indo ao Maracanã. A gente tem que... Eu quero dizer o seguinte... Eu acho que nós estamos regredindo para a idade da pedra. Não é possível. Nós estamos voltando para a idade da pedra. Como é que aquela criança, como é que essa criança e essa senhora voltarão a um jogo de futebol no meio disso aí? De bombas, de pedras, de rojões, de confusão, de briga. Ô, Pascoal, eu tenho certeza que essa criança pediu à mãe, me leva na final. Ela levou. E aí? Sai com essa imagem. Você acha que essa criança vai pedir de novo? E se pedir, a mãe vai dizer, não, vamos, meu filho, porque é um ambiente tranquilo. Virou uma praça de guerra. Torcida única. Não era torcida única. Não. Tinha 5 mil torcedores. Não, praticamente não, Pascoal. Tinha 5 mil argentinos lá. E 5 mil argentinos significam 15 mil brasileiros. 5 mil que estavam dentro do estádio. Exatamente. A expectativa ontem era de mais de 5 mil fora. Exatamente. Fora que estavam fora. Eu acho uma responsabilidade dessa mãe levar uma criança num jogo desse. Por tudo que estava acontecendo. Pelo que aconteceu na noite passada. Pelo que estava acontecendo na cidade. A mãe, o filho fala assim, mamãe, me leva para quero ver a decisão. Esse não vai, meu filho. Você não está vendo o que está acontecendo na cidade?
não dá para ir. Infelizmente, não dá para ir. A gente condena tudo isso. Claro que condena, óbvio. Agora, é o que você falou, eu concordo, Pascoal. Não é exclusividade de uma torcida. Não. Isso está acontecendo no Brasil de uma maneira geral. Aconteceu antes e aconteceu depois. Olha a camarada. Olha esse camarada aí. Olha esse camarada. Isso é um otário. Exatamente. Isso é um otário, um babaca, isso é um imbecil. Então, como se o câmera fosse culpado. É lamentável. Isso é um imbecil. Tudo isso que aconteceu foi lamentável. Eu não sei qual foi a logística aplicada pela PM, pela polícia aqui do Rio de Janeiro. Eu não conheço, não sou especialista no assunto. Não funcionou. Não funcionou. E olha o que está acontecendo aí. A gente só pode tomar por base aquilo que a gente já conhece. Na Inglaterra, quando o jogo é importante, eles cercam 1 quilômetro antes do estádio. Em São Paulo, nós estamos falando de confusão, mas ontem fizeram isso depois do jogo, Pascoal. Não, estou falando isso aí antes do jogo. Eu estou falando do antes do jogo. Não, essa imagem é depois. Essa é depois do jogo. Tá indo embora. O pessoal saiu da rampa Tem imagens depois. Tem imagens antes do jogo. Eu vou falar do antes do jogo. Essa imagem é antes do jogo. Essa é antes do jogo, que é o chamado cavalo doido. O que eles fazem? Eles vão todos para a bilheteria e todos para a portaria. Como não tem que passar o ingresso magnético, fica todo mundo ali parado na catraca. E aí todo mundo vem, empurra todo mundo e passa, dá aquela confusão e gente pula a catraca, gente invade e tal. O chamado cavalo doido, que eles fazem ali. Gente, eu tive a oportunidade na minha carreira como jornalista de ir a alguns países. Sempre há 500 metros, 1 quilômetro, em alguns lugares 2 quilômetros. Fazem um cerco e só entra quem tem ingresso na mão. Na Copa do Mundo, Pascoal, vamos só situar para o torcedor que está assistindo, quem não é do Rio, para identificar. Essa cena é um exemplo do que eu vou falar. À esquerda dessa cena tem um viaduto chamado Duvaldo Cosa. Na Copa do Mundo, não subia o viaduto quem não tinha ingresso. Ponto. Tinha um cordão lá. Aí nessa imagem, à direita, fica a rua São Francisco Xavier. Essa rua é a Avenida Maracanã, que fica em frente ao portão ali na estátua do Bellini. Se não tivesse ingresso, não passava. Isso a gente está falando de pelo menos a 300, 400 metros do estádio. Não tem ingresso, o senhor já não passa. Para minimizar o risco da confusão na frente. Porque esses 10 mil argentinos que vieram não tinham ingresso todos. Claro, só foram 5 mil colocados à disposição. Então, 5 mil ou iam criar tumulto, ou iam para algum outro lugar. E claro que eles iriam para perto do Maracanã. Como só tinha 68 mil ingressos à venda, o torcida do Flamengo é muito maior que isso? A venda não foram 58. 60 e... foram 58 mil 58 mil ingressos à venda? Tem as gratuidades. E a torcida, ontem quase 8 mil de gratuidades, né? Sim. A torcida do Flamengo é muito maior do que isso. Então, gente que não tem ingresso vai tentar entrar de qualquer forma. Mas não pode. Perdão. Não pode ser aceito mas é isso que nós estamos tratando o mesmo assunto. Há, nesse instante, um bloqueio. A chamada prevenção da polícia. Evitar que isso aconteça. Nós estamos falando do antes do jogo. Olha lá, isso aí foi essa imagem. Veio pular a catraca do cavalo doido. Não, essa imagem aí é um roubo. Estão roubando lá as Está coisas. acontecendo uma ambulante. Um ambulante vendendo cerveja e as pessoas começaram a roubar, a saqueá-la. Sai daí, a cerveja é minha, começam a jogar, vocês vão ver, vão começar a jogar. Gente, são bandidos, homens e mulheres. Ninguém rouba se não é bandido. Pô, achou legal, achei essa caixa aqui, esse isopor cheio de cerveja, que presente. Não é, isso é um assalto. Isso é um roubo que fizeram a uma trabalhadora que estava lá no Maracanã. Então assim, agora, o Flamengo tem culpa nisso. O Flamengo é um dos organizadores do evento. O Flamengo tinha que sentar com as autoridades, principalmente depois da confusão na Argentina, e falar, olha só, tem que ter um esquema de segurança diferente do normal. Não é uma final qualquer. Olha, mas você acha que o Jepe não sabe disso? O Jepe pode saber, mas claro, o Flamengo tem que dizer isso para a polícia. Então a polícia está fazendo um grupo especial da polícia. O Flamengo não tem nada com isso. Claro que tem. Claro que não. Não. Quem organiza o evento é a Conmebol. Quem organiza é a Conmebol. E quem faz a segurança do evento é a Polícia Militar. Então a os caras sabem. Brasileira é a CBF. Não, segurança é a Polícia Militar. A organização de um jogo, a competição da CBF. É a CBF. É a CBF. Quem pede não é a Conmebol, é o clube. Quem pede é o clube. Então, o clube pede, manda um requerimento. Ele vai um requerimento dizendo que tem um jogo. Isso. Agora ele não vai estipular quantos policiais tem que ser mandado. Não estou falando para estipular. É trazer um relato do que aconteceu para passar para o Jepe. Olha, nós sofremos isso. Se vocês vão trazer efetivo de 100, 200 mil, não me importa. Agora, é melhor ter uma relação não foi feito isso? Diferente. Mas, ô Fábio, de acordo... Por que você culpa o Flamengo se você não sabe? Porque o Flamengo se manifestou. O que ele falou? Isso que eu estou te perguntando. A responsabilidade dele. Isso que eu estou perguntando. O Flamengo pediu para a PM
o efetivo lá para fazer o policiamento. Informou que ia ter o jogo. Informou que ia ter o jogo. Falou que teve problema lá em... Não passou, porque o Flamengo alega agora... Então o Flamengo não avisou a polícia que teve problema lá. É isso que eu tô perguntando, eu não tô sabendo. O Flamengo alega que fora de campo não é com ele, fora Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei para você o seguinte, quando o Flamengo mandou para a polícia requerimento solicitando policiamento para esse jogo, ele informou que teve problemas lá em Buenos Aires? Não, entende o Flamengo que isso foi público e notório. Não, mas, Fábio, com relação aí ao esquema montado, o Flamengo ele tem que pedir o número de policiais aí compatível com... Essas imagens já são outras, essas são imagens de terça-feira. Não. São de ontem. O pessoal tentando invadir o hotel para tentar pegar ingresso. A estava lá, teve gás de pimenta. Esses são torcedores argentinos. São argentinos que tentaram invadir o hotel onde estava localizado o Independente atrás de ingressos. Isso. Porque eles tiveram uma informação de que ali haveria ingressos ou pelo menos alguém vendendo e eles forçaram a entrada para tentar pegar ingressos ali. Mas de acordo com o que é estipulado... Isso foi de ontem de manhã. Ontem de manhã, foi no dia do jogo. Eles estavam ali atrás de ingressos ali para poder acessar o Maracanã. O Flamengo ele fala, o público será de 60 mil pessoas, por exemplo. A polícia ela calcula o número de policiais que exatamente você vai utilizar dentro da operação. Perfeito. Com relação ali e informa que é decisão de campeonato. Essa imagem já está indo embora. Não, aí já é a saída do estádio. Mas com relação às ambulantes que ficam do lado de fora do Maracanã, é complicado até controlar o acesso deles, Fábio, porque são realmente trabalhadores ali informais. Não existe um cadastramento. É complicado. O cara pega ali um isopor, ele enche de cerveja e fala, vou vender na porta do estádio. O Flamengo não tem como controlar isso daí. Mas inclusive em São Paulo. Vendedor, não, mas você falou isso é responsabilidade do Flamengo, não é? Não, torcedor sim, sem ingresso, não. Eu pensei que você estava falando com relação à ambulante. Não. O que eu falei aqui é o controle, o bloqueio, 500 metros, 1 quilômetro do estádio. Quem não tem ingresso, não passa. Mas foi na Copa do Mundo, isso também, Fábio, cabe à polícia organizar. Exatamente. Se o Flamengo não tem nada a ver com isso. Mas num jogo... Gente, olha só. Um jogo dessa magnitude... Depois do que aconteceu na terça-feira à noite e do que aconteceu ontem durante todo o dia, se a polícia não sabia que ia dar confusão lá, pelo amor de Deus, o Flamengo não tem culpa de nada, gente, pelo amor de Deus. A culpa do Flamengo está dentro do campo. Eles perderam uma taça que dava para ganhar. Isso nós vamos discutir depois. A questão da segurança, da briga, do que aconteceu na cidade, isso não é da responsabilidade do Flamengo. Não aumenta o que eu falei. Eu não falei que a culpa do que aconteceu na cidade é do Flamengo. O que eu falei é o Flamengo como um dos organizadores do evento, e ele é um dos organizadores, ele solicita aí a invasão do Maracanã, os caras estão invadindo ali. Invadindo o portão ali. Ele tinha a obrigação de se reunir com a polícia e pedir medidas diferentes do que são feitas num jogo normal. Respeito sua opinião, então, por que foi feito bloqueio na Copa do Mundo? Para impedir que esses caras aí é o padrão adotado na Copa do Mundo. Então o Flamengo teria que ser inteligente o suficiente para pedir a segurança e a segurança. Mas quem tem que ver isso? Não, mas quem tem que ver isso é a organização. Então tá bom. Então vamos botar só na conta do Jefferson. Tá bom. O Fábio, só para dizer o seguinte, na Copa do Mundo existe um caderno de encargos. Eu sei um caderno de encargos. E para a entrada do público, para a chegada do público, existem barreiras, necessidades. Por exemplo, o carro... Isso aí é invasão. Isso aí os caras invadiram. Mas por que esses caras conseguiram acessar ali? Porque houve incompetência da segurança pública e não fazer barreiras anteriores. É isso que eu estou falando. E o Flamengo, se passa detalhes do que aconteceu com ele na Argentina, aumenta a pressão. A única coisa que eu acho, Fábio, é que nada disso que aconteceu tem relação com o que eventualmente tem acontecido na Argentina. O que eu acredito é o seguinte, primeiro, a responsabilidade do Flamengo. Esse tipo de invasão sempre acontece no Maracanã, né? Independente de qualquer coisa. A responsabilidade do Flamengo, agora ela é a posterior. Vocês não vão culpar o Maracanã também, né? O Maracanã ele tem muitos pontos vulneráveis, é por isso que você precisa, Pascoal. O Maracanã aqui, ó. É por isso que você precisa colocar as barreiras. Eu vi imagens de cano quebrado, de quebra-quebra no estádio e tudo mais. Tudo que aconteceu no estádio, em termos de prejuízos materiais, para mim, isso a conta tem de ser apresentada ao Flamengo. Que foi quem alugou o estádio. Essa questão de invasão, de controle, a gente não pode esquecer, Fabinho, que nós estamos falando de públicos diferentes. Público de Copa do Mundo, vai ter eu fui ver 3, 4 jogos aqui no Maracanã, sei lá, França e Equador. Todos os ingressos vendidos. Você faz a barreira, todo mundo respeita. E outra, ninguém vai se sentir tentado a invadir o estádio para ver um jogo da França com o Equador. Né? Agora, o torcedor de um time que tem muita torcida, de uma cidade muito populosa, de um clube muito popular, ingressos muito caros e tudo mais, os caras vão para tentar entrar, de qualquer jeito. Eu concordo, tem de fazer. Mas mesmo se fizesse assim, a barreira, não seria mesmo assim, eu acho
que há necessidade, nesses grandes eventos, de se fazer um esquema de acesso ao entorno do estádio que seja mais eficiente do que isso, porque não é possível aquele monte de gente lá em volta sem ter um ingresso. Realmente não é possível. Isso vale para os argentinos e vale para os flamenguistas. Embora o que tenha acontecido ontem, invasão mesmo, foi de torcedor do Flamengo. Por quê? Porque os caras conhecem os caminhos do Maracanã, sabem por onde entrar. Sim. Se eu fosse para um jogo sem ingresso, se eu fosse flamenguista, lá no campo de Independente, em Avejaneira, para tentar invadir, eu não ia saber nem por onde passar. Sim. Entendeu? Então, teve um monte de torcedor argentino que ficou fora, com ingresso falso, com ingresso comprado, com ingresso para o lugar errado e tudo mais. Mas que eu saiba, não houve tentativa de invasão do estádio pelos argentinos, simplesmente porque eles não sabem exatamente por onde tentar invadir. A torcida do Flamengo sabe, a do Vasco sabe, a do Botafogo sabe, a do Fluminense sabe. Então, esses grandes eventos, é preciso tratá-los de uma forma especial. Isso não tem dúvida, eu concordo com você. Não sei se a responsabilidade é do Flamengo. Acho que a responsabilidade de organizar esse esquema de segurança é das forças de segurança, né? Agora, eu acho que isso tudo... Deixa eu só fazer uma crítica, aproveitar e fazer uma crítica. Me permita, Flávio. O pessoal também da segurança interna, pô, aqueles caras de colete verde, eles estão vendo os caras invadindo, ninguém toma... Pascoal, só de brincadeira, coitado do cara, Pascoal. Ninguém toma... Pascoal, 500 pessoas entrando no portão, você é o que eu sou Superman. Se o cara não vai fazer nada... Pascoal, para. Então deixa a polícia... Para, Pascoal. Então entrega para a polícia. Se é o cara que não vai fazer nada, não precisa. Pascoal, esse cara tá ali, ele não tá ali para fazer segurança de nada. Ele tá para olhar o ingresso e falar, teu portão é aquele. Você tá de brincadeira, Pascoal. Coitado do cara, Pascoal, para. O cara fica ali só passeando e passa no fim do jogo e pega o... Fala isso, Pascoal. Um abraço. Pascoal, é uma mangaba, isso é uma mangaba. Eles são contratados para a orientação, não para... Flavinho, só para você. Não tem como conter coitado dos caras, nesse... Agora, o que eu acho que como tudo, é uma sequência de acontecimentos que acabam levando a uma quase tragédia, vai. O clima muito hostil, começou na terça-feira, quem mora ali perto viu a maneira como... Ouviu. Vocês viram, ouviu. Na verdade, tudo que aconteceu ontem, antes do jogo, mas sobretudo depois do jogo, né, é um pouco resultado desse ambiente muito agressivo que a gente tem hoje contaminando o futebol e o país como um todo. Eu estou muito com o Sormani, acho que a gente está vivendo um clima de muita agressividade o tempo inteiro e não se justifica o que esses torcedores, muitos, fizeram depois do jogo. Depois do jogo foi foi um terror para quem estava lá. Eu acompanhei muitos relatos de jornalistas, de repórteres, de torcedores, né, durante toda a madrugada. Ataques a carros de transmissão, caminhões de transmissão de todas as emissoras de TV. A gente viu o cara ali atacando o cinegrafista da Fox. Gente, não dá para compreender. Não dá para compreender o que está acontecendo com as pessoas. É um jogo de futebol. Perdeu, vai para casa. Entendeu? Agora, tudo que aconteceu antes do jogo, eu acho que colaborou para se criar esse clima de guerra, que é uma coisa inútil, né? Não é que é desnecessária. Desnecessária, óbvio que é. É inútil no sentido de resultado. Além de tudo, atrapalha o seu próprio time. É burrice. Porque se você observar tudo que o Independente falou depois do jogo, falou oficialmente, institucionalmente, ficou muito claro que o clima que a torcida do Flamengo criou para esse jogo só fez o Independente crescer. Pilhou os caras. Os caras encararam essa decisão de uma forma que talvez não encarassem, né, se não fosse tanta agressividade, tanta tentativa da torcida do Flamengo de ser hostil, de intimidar, como se fez. O ônibus do Independente chegou todo arrebentado também. Todo arrebentado. E a resposta do Independente foi o quê? Pegar a taça e botar para fora da janela. Essa é a resposta, no futebol. Eu sinceramente, eu não acho que os caras entraram pilhados para isso. Aliás, me estranhou muito. O jogo foi absolutamente limpo. Eu acho que eles entrariam dando capoeira, voadora, cusparada, jiu-jitsu. Perguntar pro Mano Lelê. Lamentamos que tenham sonho, que estejam com sono. Talvez devessem dormir mais cedo ontem. As partidas se ganham no campo. Sabemos bem disso, mais respeito ao Rei. Ao Rei, que é o apelido do... Rei de Copas. Isso é uma provocação, porque na terça os torcedores fizeram aquela algazarra, não dormiram e ficaram com sono no dia do jogo. Mas eu acho que eles não entraram pilhados, Flavinho. Sinceramente, eu achei que não entrou pilhado, porque não teve um pontapé, não teve nada, foi bola. No final, só uma chegada. Em se tratando de Argentina... Mas a pilha... Em se tratando de Argentina,
quando eles entram pilhados, eles tentam igualar o jogo, eles entram para dar pontapé. Mas não foi necessário. Eles empataram o jogo, quase ganharam no segundo tempo, tiveram oportunidades para isso. 2 com o Gigliotti. Porque jogaram bola. É que a gente sempre fala aqui, não precisa fazer isso. Eles sabem jogar futebol. E mostraram isso ontem. O resto que você falou, eu concordo tudo. Eu acho que essa pilha lá, eu não vi um time do Independente pilhado. Eu vi um time fraco, que soube se defender e pegou um time do Flamengo desorganizado. Muito desorganizado. Vamos falar um pouquinho do jogo agora? Não pode entrar no Vamos jogo. falar? Mas, Faticani, se você quiser recuperar depois do assunto, você pode recuperar. Não vai chamar todo mundo de imbecil e otário. Aquele cidadão em si é porque o cara que vai tentar quebrar o material, que é extremamente caro, o câmera que está trabalhando, um colega nosso, inclusive. Isso é uma caneta Bic. É um idiota, né? Mas, pode fazer isso. Agora, oi? Não, vamos falar do jogo. Vamos lá. Eu só acho que, infelizmente, eu concordo com todos da mesa daquilo que tem acontecido hoje. Os órgãos de segurança deveriam ter tido um pouquinho mais de cuidado com a análise do que era o jogo, do que realmente se faria necessário para um evento desse porte. Até cheguei ontem a ouvir que faria esse bloqueio, né? De 1 quilômetro antes na região do Maracanã, de que só passariam sem ingresso, mas pelo jeito acabou não dando certo. Só uma coisinha. Porque existia, acho que até o Fábio pode falar a respeito desse assunto, tinha essa possibilidade de que o bloqueio seria feito. Eu ouvi ontem, ao longo do dia, de que cercaram o Maracanã apenas. De que haveria o bloqueio. Mas antes de entrar no jogo, é uma coisa que a gente também, só para fechar, eu não vou mais falar desse assunto. A gente ficar aqui dizendo o que poderia ter sido feito, JEP, não sei o quê, blá, blá, blá. Nada disso isenta as pessoas. Claro. Nada disso isenta as pessoas. A irracionalidade. Aí o Fábio tem toda a razão. Você não pode botar na conta do JEP, JIP, JOP, quem quer que seja. As pessoas precisam passar a se comportar com algum grau de civilidade, porque não é possível ver essas coisas. Porque não era só... a gente viu ali, eu vi muito vídeo ontem, eu fui dormir às 3 da manhã com esse negócio, porque eu estava realmente besta com o que estava acontecendo. Caras mais velhos, caras de cabelo branco, que nem o Sormani, homens, mulheres, com uma atitude de violência que é inexplicável, Sormani. Eu não consigo entender. Assim, ultrapassa qualquer limite do esporte, do futebol, do jogo. A gente estava discutindo aqui que as pessoas não sabem perder aqui no Brasil. Você tem razão, Sormani, acho que ninguém sabe perder em lugar nenhum, para falar a verdade. Mas, só que a maneira como você reage a uma derrota, ninguém gosta de perder, claro. Não pode ser assim, selvagem desse jeito. Lógico que não. Não dá. Não dá para passar a mão na cabeça das pessoas. Não dá para passar a mão na cabeça dessas pessoas que foram invadir o estádio. Não dá para passar a mão na cabeça de de torcedores que brigaram entre eles, que começaram a xingar o time de sem vergonha. E que, sabe, pô, gente... Mas isso é a sensação de impunidade, Flavinho. Não é, mas, mano... eu acho que além da sensação da impunidade... A gente está mostrando imagens do jogo, vamos passar para o jogo daqui a pouquinho. Hoje em dia, todo mundo... Inclusive tem propagandas, você vê na internet também as pessoas passando isso. Não é apenas um jogo. É muito mais do que isso. É apenas um jogo, sim, senhor. É apenas um jogo. Apenas um jogo, sim, senhor. Percebe? Esse tipo de mensagem, que esses são spots publicitários, não é isso que eles falam? Eu acho um grande equívoco. Acirra Rosane. Exatamente. Sim, senhor, apenas um jogo. Acabou, vá para casa dormir. No dia seguinte tem trabalho. Tá chateado? Quer tomar uma caninha? Toma uma lata, papai, e ter logo. Perdeu o sono. Tudo bem, normal. Tá triste, deprimido. Agora, fazer isso daí realmente é incompreensível. Agora eu vou aguardar a punição na Conmebol. A Conmebol tem que punir os dois. Independente no jogo de ida pelas confusões que organizou e o Flamengo também. Os dois têm que ser punidos. O Vasco no Campeonato Brasileiro foi punido, por muito menos. Eu também acho. Sim. Tem uma coisa que me deixou... A gente mencionou aqui ontem o comportamento de alguns argentinos, aquela coisa de imitar macaco. Teve um que fez isso. Horrível, deplorável. Eu já falei, eu acho que aquele único cara lá em Avejaneira que fez isso, para mim seria o suficiente, se eu fosse o presidente do mundo, para eliminar o Independente e dar o título pro Flamengo. Bom, agora, ontem tinha gente lá no Maracanã, e eu vi isso, vi vídeo, com um submarino, escrito 44.
numa referência aos argentinos mortos nesse submarino que desapareceu. É o que eu falo, tá ultrapassando. Gente, passou do limite de ser razoável. Cretino. Os caras levam um caixão pro estádio, eles acham legal. Mas ainda assim é uma alegoria, sabe? Se o time morreu, vai, beleza. Tudo bem, vai, também não é legal, mas... É fictício, né? Fazer isso com, assim, você... É uma maldade, é uma foto uma fatalidade social que... Não tenho o que falar, eu não encontro uma palavra para... Porque um cara faz isso, tira foto e se expõe. Acho engraçado. Gente, se eu sou amigo desse cara, eu nunca mais falo com um desgraçado desse. Se eu sou filho de alguém que fez isso, eu olho para ele e falo assim, pai, você pode me dar para adoção? Porque não é possível que uma pessoa seja tão cafajeste, canalha a esse ponto. Vale mesmo pro cara que imita macaco. Idem, né? Agora, você caçoar de uma tragédia desse tamanho, então, para com isso. Bom, vamos falar do jogo agora? As imagens estão aí. Para quem quiser fazer bom uso dessas imagens. As pessoas estão marcadas. Aqueles que promoveram confusão estão devidamente registrados. Aqueles que roubaram e assaltaram estão devidamente identificados. Não aconteceu nada, esquece. E aqueles que tentaram agredir, seja lá de alguma forma, também estão aí. Infelizmente, é aquilo que você acabou de dizer. Não vai acontecer nada, mas em algum momento, isso precisa acontecer. Isso em algum momento precisa tocar de alguma forma esses que ali estão para zelar pela segurança pública ou aqueles que também participam da organização de um evento. Porque... então o senhor está propondo que o Flamengo seja punido, assim como o Independente? Na mesma linha do Flávio de ontem e do Fábio hoje. Na questão que o senhor está usando uma tangente para falar. Não, calma, o seu objetivo é chegar e dizer que precisa punir o Flamengo e precisa punir o Independente, é isso? Não. Tem que ser mais claro. Foi dentro do estádio, tá? O pessoal está me alertando aqui. Isso é dentro do estádio, não, isso é dentro do estádio. Que era na rua. Não, punir essas pessoas. Aquele saque que nós... Desculpa, só para elucidar. Aquele saque que nós estamos vendo é dentro do estádio. É no anel, você sai da arquibancada e vai comprar sua cerveja. E não, isso é no estádio, isso aí ainda... Isso já é saindo do estádio, na rampa, inclusive. O que eu estou querendo é que essas pessoas têm que ser punidas. Essas pessoas. Os clubes têm responsabilidade, de certa forma sim, mas essas pessoas em específico, como o Flávio disse agora. Mas você vai imputar essas pessoas... O clube é organizador, você não imputa o clube, é isso? Porque tem uma situação, dentro do estádio, o clube tem a responsabilidade. Se fatos concretos dentro do estádio foram registrados, como esses daí, o clube tem que, obviamente, pelo menos ser acionado a Conmebol. Agora, o caso do Vasco foi mais grave porque foi uma briga dentro da arquibancada, generalizada, enfim, aí foi uma questão que visualmente até foi muito mais agressiva, não que essa não tenha sido, muito pelo contrário. Não, você acha que aconteceu fora do estádio, nos arredores do estádio, onde compõe o cenário, não são mais graves que aconteceu? Então, mas é que tá. Claro, não existe isso. Passou do portão, a responsabilidade é minha. Saiu, se vira aí você. Mas aí a rua, o que se imputa é a responsabilidade da segurança pública. Faz parte do espetáculo como um todo. Mas é fora. Facicane, todo jogo tem reunião, representantes de clubes, segurança pública para organizar o evento. Definido. Isso é um evento, todos têm a sua responsabilidade. A segurança pública é quem cuida de todo o entorno, que dentro os contratados, aqueles que são os stewards, que o Pascoal disse, esses são de responsabilidade do clube. Não, mas dentro também a polícia atua, o JEP também atua dentro do estádio. Porque é obrigatório ter um efetivo policial dentro do estádio, para qualquer eventualidade de emergência. Agora, os stewards, que são aqueles que lidam com a organização não necessariamente a segurança, mas como o Sormani disse, aqui está o seu lugar, aqui ingresso, entra para cá, banheiro. Esses caras que lidam com a orientação interna, esses são contratados. Bom, o senhor só queria aproveitar, o senhor foi para uma tangente, foi para um lado, para o outro, não deu nenhuma decisão. Por favor, mano, diga aí, para a gente encerrar o assunto. Já encerrando esse assunto e entrando no jogo. Infelizmente, aí essas situações que acontecem no Maracanã,
Não foi ontem a primeira vez que ocorreu e não será a última também. O Maracanã, todo mundo sabe que é um estádio vulnerável. Quando você não faz uma barreira para impedir as pessoas que não têm ingresso de entrar, esse tipo de situação ocorrerá sempre. Acontece em finais aí envolvendo clubes cariocas, pode ser nos estaduais, pode ser em torneios decisivos como Copa do Brasil, enfim. Quando a expectativa de público no Maracanã é muito grande, esse tipo de episódio sempre acontecerá. Agora, tentando transferir aí o nosso papo para dentro de campo, Pascoal, faltou bola para o Flamengo e faltou talvez um pouco mais de protagonismo, principalmente de jogadores como o seu Diego, seu Everton Ribeiro, tá certo? Os cobrões do time, Pascoal. Porque, por exemplo, hoje, o cara do Flamengo... Então, o cara do Flamengo, Fábio Azevedo, é o Paquetá, mano. O 10 do Flamengo é o Paquetá, que é um garoto. Agora, onde estão os cobrões do Flamengo? Tocando pro lado a bola. Aí que tá, a bola queima no pé, seu Diego. Hein? A gente não pode endemonizar uma pessoa. Eu não gosto de demonizar. Como não? É um demônio. Não é. Quando ganha, o Diego, o Diego é diferenciado. Quando perde, não pode demonizar. O que eu penso? Eu acho que o Diego joga muito mais do que ele jogou na partida de ontem. E por que ele não jogou ontem, Pascoal? Não sei. Só ontem. Eu tô falando de ontem. Pega a temporada dele inteira, Pascoal. Os jogos importantes, que se espera de um camisa 10, que é isso que o Mano tá falando. Que jogo importante que ele apareceu, assim. Pô, o Diego foi o cara do jogo, ou o cara que ajudou o cara a resolver. Não teve. Ele arrebentou contra a Chapecoense. Um jogo normal do Campeonato Brasileiro. Decisão. Qual foi o jogo que ele apareceu? Eu lembro pelo Atlético de Madrid na final da Liga Europa com o Atlético de Madrid. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Eu lembro, ele jogou bem. Mas faz tempo, isso foi em 2011. São exceções. O Fábio tem razão, Na atualidade. Carreira, tem razão. É pior ainda iniciar a carreira. No Santos era a mesma coisa. Ele jogou muito pouco no Santos. A torcida não tem um afeto, um carinho por ele, porque ele ficou como tem pelo Robinho, né? Como tem pelo Neymar. Eles são decisivos. Exatamente, mas o Robinho ainda voltou várias vezes para o Santos. O Diego teve uma passagem rápida. O negócio do Diego, ele sempre deixou muito claro. Eu sou um profissional, estou aqui para trabalhar. Se me pagarem bem, eu vou. Se me pagarem mal, aqui eu não fico. Ele não tem identificação com nada e com ninguém. Eu não estou criticando, isso não é uma crítica, só estou fazendo uma constatação. Aliás, é a impressão que me passa e há muitos também. Então, eu não tinha identificação com o Santos nenhuma, agora que apareceu a oportunidade de sair para ir para o Porto, ele forçou a barra e foi embora. Tá? No Santos, na final do Brasileiro 2002, ele não jogou a final. Porque ele saiu com 6 minutos de jogo. Entrou o Robert no lugar dele e jogou muito bem. O cara da final foi o Robinho. O cara contra o Corinthians naquela final foi o Robinho. Ok. Robinho na Libertadores no ano seguinte não jogou bem. O Diego jogou bem toda a trajetória da Libertadores. Chegou na final contra o Boca, sumiu. Esse é o histórico dele. Na Europa, o histórico é semelhante. À exceção do Atlético de Madrid, que lembrou bem o Facincani, da Liga Europa. Contra quem foi mesmo? Eu não consigo lembrar. A vitória do Atlético Bilbao. Atlético Bilbao. A exceção desse jogo aí da Liga Europa na final, não se tem notícia, não se tem registro, não se tem nada escrito sobre atuações brilhantes, destacadas, que o Diego tenha tido a ponto de desequilibrar o jogo em favor do time que está jogando. Ontem aconteceu de novo, você tem razão. Mais uma vez. O jogador de correria é o mínimo que você pode esperar do cara. Ele correu. Entrega. Ele correu, entrega. Normal, é o mínimo. Agora, e a genialidade? E o talento? Porque é o seguinte, quando vem o contra-cheque no final do mês, o contra-cheque dele é muito maior que o do Paquetá. Então, no jogo desse aí, ele tem que resolver. Ele tem que resolver. Percebe? Num jogo dessa magnitude, desse calibre, dessa importância, desse gigantismo todo, ele tem que resolver. Ele é o cara no time. Como é que ele é o maior salário. Como é que ele chegou ao Flamengo? Com esse status. Porra, com esse status. Então, resolve. Então tá claro, tá muito claro que o Diego não é esse cara. Não é esse cara. E atenção aí, Tite. Você assistiu o jogo, né? Deve ter visto. Eu não vou dar conselho pra você. Você sabe muito bem. Só falta levar pra Copa. Só falta levar pra Copa. Porque esse tipo de jogador chega uma hora que você vai precisar usar ele. Você entendeu? Vai precisar usá-lo. Leva Hernanes. Leva Hernanes, pô. Já tem uma Copa do Mundo nas costas. Bate falta. Bate falta. É um jogador que não afina. Grava vídeo. Grava vídeo. Você foi nesse... E eu concordo com vocês. O Paquetá, eu só não entendi por que o Rueda tirou o Paquetá. Cansou. Ele pediu pra sair? Se ele pediu, uma coisa. Se não pediu, continua. E mesmo porque esse era o único pedido, faz um esforço. Faz um esforço. Ele era o único jogador capaz de desequilibrar, era ele. Pois é. Então eu queria revelar aqui a minha decepção com o Rueda. Eu não trocaria. Mas isso, porque agora ele vai montar o time dele.
Mas acho que era tempo para ele ter mostrado alguma coisa. Ontem ele deu algumas indicações, né? Quando ele disse que precisamos fortalecer o time e temos peças em casa. Mas precisa trazer um camisa 9. Precisa trazer. Porque o Guerreiro está saindo. A última manifestação dele na entrevista coletiva foi falar do camisa 9. Exatamente. Porque ele não tem. O problema do Guerreiro é evidente. Né? Em fevereiro, muito possivelmente, terá a primeira decisão lá do Tribunal de Apelação. Até fevereiro. Até fevereiro. Então, tem que esperar. Até o Flamengo vai esperar? Ele não pode, só uma coisa, ele não pode nem fazer a pré-temporada no Flamengo? Não, ele não pode treinar junto com um grupo. Ele tem que treinar em horários separados. Eu acho que ele não está podendo entrar nem no clube. Não, pode, no clube não, ele pode. Ele tem horários separados. Ele não pode treinar com o mesmo grupo. Isso é absurdo, isso é uma vergonha. Não faz sentido, mas é a determinação. É um equívoco. Estão marginalizando o cara. O Flamengo tratando como bandido. O Flamengo estuda, o contrato dele vai até agosto. Eu falei isso aqui, enfim, fui conversar com outras pessoas e é exatamente isso. O contrato dele termina em agosto. A suspensão dele vem desde outubro. Né? Ele está suspenso desde outubro. 4 de novembro. 4 de novembro. A suspensão dele começa. Não, mas ele tem a preventiva. Começa 4 de novembro. 4 de novembro, isso. 4 de dezembro. 5, então, ele começou em novembro. De novembro, se ele ficar suspenso um ano até novembro do ano seguinte, então comeu teoricamente 9 meses do contrato dele. O Flamengo entende e a lei trabalhista dá ao Flamengo esse direito de estender mais 9 meses. Suspende o contrato dele, interrompe o contrato e mais 9 meses para frente. Ou seja, de novembro a agosto de 2019, novembro de 18 a agosto de 2019, ele voltaria a ter contrato com o Flamengo. Aí vão perguntar, pô, mas e nesse período? O Flamengo tem que ir ao mercado, buscar alguém para usá-lo, para substituir, porque precisa de alguém para entrar em campo. Mas o Flamengo pensa nessa possibilidade e numa outra, que é rescindir o contrato. Que é sentar, Guerreiro, olha só. Essa última bola aí, eu vou falar um negócio para você. Duas jogadas, só para falar dessas aí é logo de cara aquela que o Everton teve cara a cara com o goleiro. Aí ele ficou torto, as duas últimas, a cabeçada do Hever, que ele estava com a touca, que ele tirou a touca, jogou no chão. Porque ela ficou escorrega, irritado, não tem aderência. ficou irritado, jogou no chão. E essa última que ele entrou dentro da grande área e bateu de virada. Eu confesso para vocês que eu vi a bola entrando. Mas aí já é um cansaço que bate também, porque ele vira para bater ele sem a... Jesus, eu vi a bola, falei, agora entrou, mudou toda a história do jogo e tal, e pensei. Tem prorrogação. Pensei, mas não. Agora, confesso para você que em alguns momentos da partida eu vi o time argentino superior ao Flamengo. Principalmente no segundo tempo. Quando o Flamengo se expôs também, né? O Flamengo foi para cima para tentar... Desorganizou. Mas quem desorganizou o time? Eu acho que quem desorganizou o time foi o Rueda e os jogadores também. Também. O jogador, também. eu acho que e quando ele saca o Cueja, que estava bem no jogo também, marcando, correndo. Ele não aguentava andar. O Cueja, toda a bola lá nas costas dele, ele não conseguia parar ninguém. Opa, quando ele tomou a última que ele tomou nas costas ali do... Toda hora nas costas dele, tanto é que ele fez um pênalti. O Giliotti justamente por não conseguir correr atrás do cara. O Giliotti tem arranque de balsa, o Giliotti. Passou na frente dele, eu acho que o Cueja é um dos melhores jogadores do Flamengo, só que na partida de ontem toda a bola que o cara dava o tapa na frente, ele não achava o cara. Foi expulso, né? Foi. Na hora da entrega das medalhas. Agora, o pênalti, só para dizer, o pênalti para vocês... Peraí, depende. Tem duas leituras aí. Duas leituras. Não, a primeira é a teórica. Na teórica é pênalti. Então pronto. Na prática não é. Maracanã lotado. Final de campeonato, dá um pênalti desse contra o Flamengo, tá na cara que o brasileiro não é respeitado. Se esse pênalti é na Argentina contra o Boca, bacana, o árbitro não marca. Ele tem razão. Não marca. E dá para citar exemplo. Palmeiras e Boca, 2000 e quanto? 2000. 2000. Baldaquino. O Fernando foi atropelado dentro da grande área. O que aconteceu? Nada, segue o jogo. O Baldaquino. Você acha que esse... Ele tem razão, concordo com ele. O Grêmio contra o Lanús agora na Libertadores. Exatamente. Pênalti pro Grêmio no final do jogo. Deram pênalti, não deram. Você acha que esse lance... Claro que foi. Óbvio que foi pênalti. Foi pênalti. Na teoria. Nós estamos agora... jogando um pouquinho, mas estamos fazendo um exercício de imaginação. Conjecturando. Vocês acham que esse pênalti em Avejaneda teria sido marcado? Não. O que eu acho é que vocês dois estão alimentando essa estupidez que é essa rivalidade. Vai chorar na cama que é lugar quente, é verdade. Flavinho. Não, desculpa, essa é a minha opinião. Eu acho que esse tipo de coisa alimenta
Essa bobageira. O pênalti foi pênalti, ele está escrito na regra. De você pegar e afirmar... Qual que é a regra? Sem querer também é pênalti. É afirmar que lá não seria dado. Aí eu posso então me cite um exemplo do Boca, por exemplo, que ele tenha sido prejudicado pela arbitragem, como o Corinthians foi naquela arbitragem do Amarília aqui, como o Palmeiras foi naquela arbitragem do Baldoaquino, como o Grêmio foi no primeiro jogo em Porto Alegre contra o Lanús. Foi prejudicado em 64, também. Pegar o tricampeonato. Cite, Flavinho. Cite do próximo Independente. Como o Atlético Mineiro foi prejudicado pelo Flamengo e como o Guarani foi prejudicado pelo São Paulo. Falando não, estou falando argentino. É isso aí. Do céu. De novo, Ô, Flavinho, a gente não tem elementos tão claros assim para chegar e afirmar que... Posso dizer para você que tem? Você lembra da gravação do Grondona? Eu lembro. Você lembra depois da gravação do Grondona? O que ele falou? Do Marinho. Sim, não. O que ele falou? Exatamente. Precisamos de uma arbitragem igual a que tivemos Santos Independente 64 no Maracanã. Isso quer dizer o quê? Sim, mas o futebol mudou alguma coisa em relação a isso? É a mesma coisa, Flavinho. O nosso presidente da CBF não sai do Brasil, não sai do país. Ele precisa sair, precisa estar presente nessas reuniões, ele precisa discutir, ver, proteger os times brasileiros. Mas não vai acontecer. Foi pênalti. O presidente da Comissão de Arbitragem da Sul-Americana é brasileiro. Wilson Luiz. Rainha da Inglaterra. Eu acho que em vez de... Quem manda lá é o tal do Carlos Nunes, é isso? Carlos Nunes que ele chama? Carlos alguma coisa. É o cara que manda na arbitragem e esse cara é argentino. Esse cara que manda. Vou descobrir o nome dele. Ô, Flavinho, tecnicamente foi pênalti. Eu não estou falando aqui que não foi pênalti. O que eu estou dizendo é que se esse pênalti acontecesse pro Flamengo contra um Boca Juniors na Argentina, possivelmente não seria marcado. Ou o Corinthians, ou Palmeiras, ou qualquer clube brasileiro. Gente, ele consultou o árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo marcou o pênalti. Em vez de apresentar essa tese, eu acho que seria mais legal e importante hoje, né, exaltar a criação do diabo do árbitro de vídeo, que permite que um lance como esse, que segundo vocês, na Argentina não seria, passe a ser marcado. Mas eu acho que isso, sabe, é legal. Nós debatemos isso hoje. É legal que o árbitro tenha tido a coragem de marcar Só uma coisinha, no jogo que vocês citaram do Grêmio, houve o pênalti, mas o árbitro se recusou a pedir a imagem, ele estava desesperado para acabar o jogo. Por que ele se recusou? Já que existe um árbitro de vídeo para outra coisa, ele não tem que recusar nada. Quem está na cabine, lá no cabine, não, como é que chama lá no container? No container. Tem que chegar e falar, opa, pera um pouquinho, não acaba o jogo não. Pera aí, não acaba o jogo não. Mas na hora que aconteceu o lance, acabou o jogo. Logo não vai poder ser. Não, ele estava louco para acabar o jogo. É só você pegar a imagem, você vai ver. Estava desesperado. Agora, o árbitro de ontem, ele esperou a reclamação dos jogadores do Flamengo, conversou com os jogadores do Flamengo, ouviu a indicação. Ele não precisa assistir no fone. Ele não precisa. Porque ele não teve dúvida. Quem estava lá em cima, também quem estava no container, disse a ele por fone que foi pênalti. E eu não vejo por que criar qualquer tipo de problema. É um pênalti acadêmico, está escrito, está definido assim nos livros, não tem o que reclamar. Não, mas eu só quero ver quando acontecer, por exemplo, no campo do Boca, aí for contra o Boca. Quando acontecer, nós vamos discutir o assunto. Quando aconteceu do Ubaldo Aquino, que a torcida do Palmeiras o chama de Robaldo Aquino, que não marcou aquele pênalti no Fernando, e ninguém me contou, mano, porque eu tava lá. Foi o dia que me atiraram a pizza lá no estádio do Boca Juniors. E você guardou pra mais tarde? Não deu porque ela caiu virada pra baixo. Aí... dava uma soprada, mas não dava. Finge que é orégano, pô. Já era. Manda pra dentro. Finge que é orégano, aquela graminha lá e ó. Os caras... É que ela caiu pra baixo. Então eu pensei até nisso, mano. Mas se eu falar pra você, ela caiu pra baixo assim, não deu. Foi esse dia. O Baldo Aquino, ele trucidou o Palmeiras. Claro que foi. Não foi só aquele Não foi só aquilo, não. Falta na frente da área. Tudo. Falta a favor do Boca. Ele fez questão do Boca ganhar do Palmeiras. Ele fez questão. Tá cheio de... Olha, a arbitragem da Amarília do Corinthians, aqui em São Paulo, no jogo da... Foi contra o Boca, né? Contra o Boca Juniors. O jogo do Santos com o Independente, esse jogo do Palmeiras, tá cheio de exemplos. Agora, eu peço para vocês se lembrarem de um jogo em que um time brasileiro foi favorecido na arbitragem, numa final num lance duvidoso contra um argentino lá na Argentina. Não existe. Ou um lance qualquer. Não tem, gente. Somani, isso é fato. Somani, o Independente não foi favorecido, foi pênalti. Eu sei. Mas isso a gente não tá falando. É um pênalti acadêmico. Está nos livros. Mas, ô Pascoal, deixa eu passar uma tem dois atos no pênalti. São dois atos.
a mão que bate E o trança-pé. e o trança-pé. Não, mas a falta foi por baixo. Aquela mão no peito não foi suficiente para derrubar o jogador aí Não, do o Pedro Independente. foi no toque embaixo. Foi embaixo. A falta foi por baixo. Mas, ô Pascoal, só queria aqui também fazer aí um paralelo e elogiar um cara. Porque muitas vezes aqui a própria mídia brasileira, ela coloca uma série de empecilhos e coloca uma série de situações para, ai, tadinho, o garoto tem 17, ai, o garoto tem 18, ai, imagina, 19 anos, o cara tem 4 filhos, 1,90 m, quase 100 quilos, imagina, é um garoto, não pode cobrar do cara. Esse barco, esse moleque com o Maracanã lotado, Pegou a bola e bateu. Pegou a bola com toda a personalidade que 18, ele tem. hein? Ó, caixa, no Maracanã lotado, Pascoal, fora o pênalti bem batido, a partida que esse moleque fez. Personalidade. Com 18 anos. E o mesmo, olha, E ele foi vendido para os Estados Unidos. Uma pena, 10 milhões. Uma pena que ele foi para os Estados Unidos, no Atlanta. Mas parabéns pela personalidade de um moleque que tem 18 anos e jogou muito, Pascoal. Eu acho que esse 8 também, o Mesa, é muito bom. Muito bom também. Joga muito. Muito bom jogador. Faz um terceiro Eu volante ali. falando que o time é fraco. Eu acho esse time do Independente bom, cara. Eu acho que o segundo tempo do Independente foi ótimo. Eu achei um time Eles foram inteligentes, de muita jogaram no contra-ataque. personalidade. E assim, o treinador, normal, quando ele viu que quando entrou o Vinícius Júnior do lado, ele mudou o Aquele lateral. quase gol que o cara deu aquela cavadinha. Que bola do Juan, O Juan, espetacular. Salvou. hein? Que bola do Juan. Foi em cima, O foi em Juan cima de fez quem? um partidão. Foi na Isso, lateral. perdeu na vai, velocidade. Ah, não. O volante do Mano Já- perdeu na velocidade. Velocidade não, perdeu no Olha corpo. aqui, deixa eu só passar uma informação, que eu estou em contato com pessoas ligadas ao JEP aqui. Então me passaram o seguinte, que a polícia tentou fazer os bloqueios que nós estávamos defendendo aqui, com um espaço maior, enfim, uma distância maior do estádio, mas que a prefeitura não teria permitido. E um outro detalhe que me passam aqui é o seguinte, mesmo com os bloqueios, o modelo de venda do sócio-torcedor, que o cara não chega com o ingresso e sim com a Tem que carteira, trocar lá. que ele troca na bilheteria, você não consegue impedir que ele acesse. Isso é Então o verdade cara, também. sócio-torcedor pode chegar, eu vou trocar na bilheteria, você é obrigado a deixá-lo passar. Aí já Entendeu? era. Aí é o Flamengo. Aí o bloqueio já não pode mais. Mas aí, Flamengo tem que pensar você o tem- método exato. de trocar Não, mas, até não, mas aí, tantas horas aí antes. pode ter uma vantagem, É. Fabio. Um comprovante. Sim, mas aí o cara pode dizer, não tinha impressora, eu vou pegar na... Falsifica o identidade. Não basta. Tipo, Tudo bem, Os concordo. caras falsificam o passaporte. Mas você é já, uma dificuldade. mas você já dificulta. Por exemplo, Como falsifica o dinheiro? o senhor está com o seu comprovante? Na verdade, Não, isso mas- também passa Tchau. pela civilidade. Cara, você não tem um ingresso, Não tem que ir lá. cretino de quinta categoria. Fica na sua casa, tonto, retardado. Entendeu? Mas é a paixão, Porque Flávio, aí já é a paixão. escambau, Não, isso é uma imbecilidade, Eu nunca concordo tentei, com o eu não sou... Aí não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem japonês, não tem nada. Tem cretinos e não cretinos. Você pode dividir o mundo facilmente hoje entre idiotas e não idiotas. Assim, há para todos os gostos. Os idiotas, inclusive, estão em número muito grande. Vão dominar o mundo. Não tem, não vá. Não tem, não vá. Deixa de contribuir para que o mundo seja pior do que já é, entendeu? Porque as pessoas parecem que não têm cérebro. Flávio, não tem sei. gente que faz questão de contribuir Pô, para a mas- maldade. Vai, Tem gente mas que faz Mas isso, Flavinho, não é só no Tá errado. futebol. Por exemplo, um transporte público, Pascoal, todo mundo sabe que o horário de rush já é complicado. Se você não respeitar e não tiver educação, as coisas tendem a piorar. As pessoas, por exemplo, o metrô já está lotado, o cara faz aquele empurra-empurra para tentar, eu caibo, e empurra mais 200. Aliás, pra caibo dentro. é o certo, não é eu cabo, é eu caibo. É o cabo. O cara chega e manda uma dessa, hein, Você Pascoal? aprendeu hoje de manhã, fiquei Empurra. contente com isso. Empurra. Inclusive, por falar eu caibo, eu coube, viu? Na catraca do Facincani hoje, porque nós Que passamos isso, de Você duplinha. tá louco? Você por trás, E você quem, por e trás. quem que era, e quem que era o Come de maquinista? catraca? Ele? Ele ficou na frente e você passou tá atrás louco? junto com ele? Porque o meu cartão tava no bolso, eu tava com uma torta de frango na Você mão. vai acreditar e nisso? com Esse é o isotônico nome na da outra. pô. Mas você vai acreditar nesse No fim louco? de semana. Você levou uma Um cara catraca. dele, Peraí. ele aprendeu Vamos falar do jogo do Flamengo, depois vocês falam da catraca. Tem quem câmera de tá segurança, catraca, vou pôr no depois ar. vocês falam isso. Agora, Olha vamos aqui, falar do jogo. Falando do jogo do Flamengo, Não, a falta de educação prevalece. o Rueda, no final do jogo, disse, não sei se a gente vai usar essa sonora aí, Pascoal, estava falando do que precisa para o ano que vem, já projetando, e ele fala de um 9. Fala do nosso, fala de laterais. Laterais, que ele fala sabe. de zagueiro. Eu entendo o seguinte, escrevi isso inclusive hoje no blog aqui do Fox Sports. O Flamengo vai ter uma barca de saída, mas não vai ter uma barca de chegada. Você pode abrir mão, vamos lá, Muralha, Pará, Gabriel, René. Rafael Vaz, René, Márcio Araújo, Rômulo, quem mais? Mas você não usa. Conca já foi embora. Mancoejo. Mancoejo eu acho que não.
O Zé Ricardo teria falado, ele falou aqui com o Benja que gosta, mas o Vasco está trazendo o De Sábato. Então acho que já está ocupando a função. Mas não é o De Sábato, o De Sábato. Não, ele é primo dele. É um zagueiro, esse é o volante. Não é o Leandro De Sábato? Não. Esse De Sábato é o Leonardo, ele joga como volante. 27 anos. O contrato dele termina agora, no final da temporada, ele vai ficar livre e há uma possibilidade dele jogar no Vasco da Gama. Isso, exatamente. Está chegando hoje ao Rio para poder assinar contrato. O Rildo não acertou ainda com o Vasco. O Riberildo. Tem uma diferença salarial entre o jogador e o Vasco da Gama. Mas olha só, a questão toda é a seguinte, o Muralha pegaria esse pênalti, porque foi no lado direito. Não faça isso. Que maldade isso. É verdade. Tem uns memes rolando desse. Mas olha aqui, então eu estou dizendo, nós falamos aqui em 8 Agora, gols. essa do Paquetá, hein? Ó, tomou tranco daqui, tomou tranco dali, caiu, se virou e finalizou. Outra coisa, o Roldan tinha que ter dado o cartão amarelo pro cara. O Paquetá seguiu. Mas olha como é que ele chega pra finalizar. Todo desequilibrado. Por quê? Porque fora na área tomou o tranco. Como é que é? Amoremio, né? Amorebieta. Esse cara segurou ele desde o meio campo. Como é que você não dá um cartão desse? Então, aqui, só pra completar a informação, 8, 10 vão embora, mas não precisam chegar 8 e 10. Porque você tem um elenco grande, você tem jogadores que você tem que começar a repensar. O Giovani é um caso de você repensar. Você pagar o que paga o Giovani para ele nem no banco ficar, nem no banco ontem ele ficou. Você impede que jovens subam. O Lincoln subiu e entrou. Então o senhor é a favor da rescisão do contrato dele? Eu sou Giovani volta para a China. Sim, volta para a China, amigo. Gente, vou te contar uma coisa. Ô, Pascoal, você não pode. Você tem que avaliar o Everton Ribeiro, Giovani. O Everton Ribeiro, eu ainda vou dar essa pré-temporada para ele fazer. Vamos dar a pré-temporada, vamos observar quem é esse Everton Ribeiro, se é aquele do Cruzeiro. Não, para alguns sim, para outros você já sabe que não vão render, gente. Não adianta. Então, assim, o Flamengo vai trazer um atacante que já mandou ligar a luz dele. Posso falar dessa informação já? Pode falar. Eu tenho falado aqui que o Diego Tardelli já assinou um pré-contrato com o Flamengo. Tem gente que diz que não. Não, vai jogar, tá bom. Ele mandou já ligar a luz, o gás e instalar a TV por assinatura na casa dele aqui na Barra da Tijuca. Ele não vai vir passar férias e mandar fazer isso tudo. Mas se ele veio passar agora o fim do ano, não pode? Então tá bom. Ó, isso ainda não quer dizer nada. Agora, se ele comprar um cachorro, aí é porque vem mesmo. Aí vai criar laços, né? Sim. Então tá bom. E o Ricardo Goulart segue a negociação. Inclusive, 2 representantes do Flamengo vão até a China nos próximos dias para tentar entender tudo o que vai acontecer. A informação que vem do Palmeiras é que se entrar na bola dividida, o Palmeiras não perde. Tudo bem, vamos ver quem tem o maior débito para pagar, gente. Cada um tem seu débito lá e vai passar o mais rápido no gatilho. Falando débito, alguém falou... Cartão de débito. Débito passa hein? Porque ali, meu amigo, é caro, hein? Não é qualquer valorzinho. E os chineses já disseram que não é bem assim. E se não é bem assim, eu também desconfio, porque o Pascoal sabe muito bem, quando o jogador não quer ficar e cria uma dificuldade, os caras, libera... Mas o Paulinho não queria ficar, o chinês falou assim, a gente não tem qualquer empecilho com você. Mas aí foi pra venda. Deposito. Tudo bem. Foi venda. Não, mas nesse caso também. Não, você quer ir embora, mas o senhor fica à vontade. Deposita o valor. Mas tem um negocinho aqui, que então, a cláusula. Aqui, ó, tem uma linha pequenininha aqui, linhazinha pequenininha aqui, que tá escrito o seguinte, ó, 40 milhões. Sim, isso é venda. Pagar, gente. Ele fez um novo contrato justamente para estender o vínculo e poder ser liberado por empréstimo e, claro, que a equipe será ressarcida. O que há de informação é que ele já comunicou o time chinês dele, o Guangzhou, o Guangzhou do Ricardo Goulart, que ele quer voltar por um ano. Que ele voltar por um ano. Foi a informação que eu já tinha trazido aqui. Agora, se ele vai jogar no Palmeiras ou se ele vai jogar no Flamengo... A ligação com o Alexandre Matos auxilia ele a ir para o Palmeiras. A informação que eu tenho do Palmeiras é que se for na bola dividida, o Palmeiras promete não perder. Perfeito. Promete não perder. Isso é o mercado da bola. A informação do Flamengo é que o Flamengo vai lá para ver quanto custa o empréstimo. Sim. É isso. Exatamente. E não é barato. Não, mas olha só, não é barato, mas o Flamengo foi até o Emirados para buscar quem? O Everton Ribeiro. Aliás, e trouxe. Mas foi no